Boa noite! Como vocês vão? E aí, galera? Tudo em ordem? Como é que estamos? Mais uma semana. Começamos aí uns minutinhos antes para a gente esperar a galera entrar, né? E eu tô contabilizando aqui, né? Então a galera tá subindo aí pro nosso ambiente. Quem viu lá na descrição desse link que eu deixei já há um tempinho, né? Deve ter visto que eu disponibilizei lá no armazenamento lá no site da empresa. Eu coloquei alguns arquivos TXT para facilitar o serviço e o link da versão do Debian que a gente vai usar hoje. Eu peguei a versão mais atual, a versão que está lá vigente. Eu peguei o arquivo chamado netinst, que é o menor que tem para instalação, que é o para instalação via rede. Mas caso você também queira, não faz diferença nenhuma você utilizar as versões de DVD lá, só precisa do primeiro para funcionar corretamente, tá? Vamos só fazer aquele aguardo rápido para o pessoal aí entrar, né? Já temos alguém aí. Vai dar 8 horas ainda, né? Então vamos aguardar um pouquinho, esperar a galera entrar para a gente começar. O exercício de hoje, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o Linux como um gateway de uma rede, né? A gente sabe que quem faz o papel de gateway, na verdade, são os roteadores, né? O equipamento da sua operadora, depende de como você, do que você tem na infraestrutura, seja da sua casa, seja da sua empresa. Mas nós vamos ver uma solução utilizando o Debian, então totalmente gratuita, né, para a gente poder ver aí então o funcionamento. O que a gente vai subir de serviço? Quais são os serviços básicos? Lembrando, até porque para a gente não se estender, né, e essa live não ficar com 5 horas de duração, a gente vai trabalhar um pouquinho só o básico. Então a gente vai fazer nós vamos subir um Debian, nós vamos configurar um firewall um pouco básico, algumas coisas obviamente, né, não tão básico assim, mas um firewall para garantir aí um pouco de segurança no ambiente. Vamos configurar um DHCP pelo Linux e vamos configurar não um servidor DNS para sustentar uma zona de pesquisa. Nós vamos pegar e vamos colocar a função do DNS deste gateway apenas como sendo um cache. Então, na verdade, a função desse cara é receber a solicitação, né, de consulta ao DNS e transmitir para um servidor DNS que nós vamos, um ou vários servidores DNS que nós vamos escolher. Tá? Então, apenas a função dele é encaminhar as consultas e fazer um cache, né? Então, ele vai armazenar localmente aí as consultas feitas, gerando um pouco mais de agilidade dentro da LAN para os sites mais comuns, né? Aqueles que são acessados aí de forma mais comum. Beleza, gente? Então, vamos começar? No processo da explicação aqui, no processo da instalação, a gente vai explicando aos poucos, né? Então, eu vou passar aqui agora, né? Vou dizer tchau para a minha imagem e vou passar vocês agora apenas para a minha tela, né? Aí estamos nós. Deixar claro aí para vocês, eu estou usando como programa de virtualização, eu estou usando o VMware Workstation Player, tá?
mas você pode usar aquele que você considerar melhor. Então, você quer usar o VirtualBox? Beleza. Você quer usar o próprio Hyper-V da Microsoft? Super tranquilo também. Basta configurar corretamente. Eu não montei minha máquina, eu vou montar ela aqui com vocês. E nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar como que vai ser essa máquina e você monta aí do seu ambiente de virtualização aquele que você achar melhor, tá? Então vamos lá, vou criar uma nova máquina virtual. Entrei aqui no New Machine Wizard e vou escolher a minha imagem ISO, na pasta onde eu armazeno as minhas ISOs de sistemas. Vou selecionar o Debian 1030 AMD64 NetInst, que é aquele que eu disponibilizei no link para vocês, tá? Então ele selecionou aqui a imagem que eu vou utilizar. Vou dar o nome para minha máquina, vou chamar de Gateway Server. E no meu caso aqui eu vou mudar a pasta padrão onde eu armazeno as minhas máquinas virtuais, que eu já tenho uma pastinha aqui, Gateway, eu vou chamar até de Gateway Live aqui para eu saber que máquina foi essa, né? E beleza, está selecionado aqui onde ele vai armazenar. Próximo, configuração da minha máquina, né? De como vai ser. Tamanho do disco, gente, é assim, máquina virtual, né? Então é uma simulação. Eu vou botar 50 GB para deixar um tamaninho agradável e vou customizar o meu hardware, tá? Para organizar aqui o que eu preciso. Por ser uma máquina que vai fazer a função de um gateway, né? O que eu preciso levar em consideração para essa máquina? Eu preciso que essa máquina ela tenha duas placas de rede. Então eu já tenho um network adapter aqui. Eu vou vir aqui, vou adicionar um segundo. E aí eu vou reconfigurá-los. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro network adapter meu, a minha primeira placa de rede, ela vai ser a placa de rede que vai dar acesso ao ambiente externo, ou seja, o link WAN, né, que vai ser ligado ao modem da operadora, vai ser ligado a um roteador, ou seja, qualquer equipamento que você tem aí que faça essa ligação. Ele está aqui para pegar uma rede NAT, que é aquela rede que ele simula um roteadorzinho interno, porém eu vou usar uma bridge, tá? E vou pedir para ele pegar, nesse caso, a minha placa de rede sem fio, tá? Que nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar à minha rede da minha residência mesmo, tá? E o meu Network Adapter 2, eu vou colocar ele numa rede, né, no caso do VirtualBox, ele permite aí eu criar, né, algumas redes internas para eu trabalhar. Então nesse caso aqui, ó, ele tem aqui, ó, né, a VMNet 0, 1 e 8. Eu vou colocar esse meu adaptador 2, tô nele, né? Eu vou colocar como host only, ele conversa diretamente com o meu computador, tá? Isso é só para garantir as duas placas de rede aqui funcionais. De resto, quantidade de memória RAM, né? Tudo depende de quanto você tem, né? Quanto que você tem de memória RAM no seu sistema operacional. Então, nesse caso, a gente vai colocar aí, eu vou aumentar um pouquinho, só para ganhar um pouquinho de desempenho na minha máquina. Se o seu computador não puder, você não faz isso, tá? Você sabe que o Debian, a gente pode rodar ele até com 1 GB de RAM, que não vai ter problema nenhum, você não vai ter dificuldade de trabalhar, tá? Então, só aumentei um pouquinho, o resto pode permanecer exatamente como está. Vou dar um close, finalizar, e ele vai iniciar o processo. Então vamos lá. Estamos inicializando a nossa máquina e aí está a tela
inicial. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para permitir que você enxergue um pouquinho melhor. A imagem para mim não está ruim, mas o meu full screen ele não vai aguentar. Bom, vamos lá. Vou usar aqui das opções do meu Debian, vou colocar aqui a opção Install, não vou usar o Graphical Install, até porque é bom a gente já se ambientar, porque o nosso sistema não vai ter ambiente gráfico, né? Quem já trabalhou comigo, já teve aula comigo, sabe como é que funciona. Selecionar o meu idioma, país, território, o teclado que a gente vai usar, né? Português brasileiro ele já considera como ABNT2. Carregando para a memória RAM o conteúdo para instalação. E vamos começar a configuração aí agora na detecção do hardware de rede. E aí ele trouxe para mim aqui, ó, duas interfaces. Lembrando que desde a versão 9 do Debian, né, o nome da interface mudou. Agora não é mais ETH0, ETH1, ETH2, agora nós estamos com o ENS. Então você tem o ENS33 e o ENS34. Ele segue a ordem da criação na máquina virtual. Então a sua primeira interface fica sendo o ENS33 e a segunda interface ENS34. Automaticamente é o 33 que eu vou configurar agora, que é ele que vai pegar o DHCP da minha rede local. Tá? Então ele já vai pegar as configurações do meu roteador local. Já pegou, ó, pegou IP. Minha máquina está online, né, nesse momento. E aí eu vou começar agora a configurar. Então, os dados, né? Primeira informação que eu vou colocar é o hostname. Vou chamar de gateway. Ele pede um nome de domínio, que é uma questão opcional na instalação. No meu caso, eu até vou colocar o iforus.lab, tá? Nesse caso, se eu tenho um domínio na minha rede, já tenho um controlador de domínio, né, e estou fazendo a implementação desse serviço, você coloca exatamente o nome do domínio que você já tem instalado. Caso contrário, né, no nosso caso aqui é uma máquina só, vou deixar o domínio aqui que eu acabei de criar. Maravilha. Vai pedir a senha do root, o superusuário. Gente, né, quem conhece já sabe, você não vai usar essa senha que a gente vai pôr aqui com produção, pelo amor de Deus, né? Eu vou botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque isso aqui é uma máquina virtual, isolada, não vai atender nenhuma rede real em produção, nada disso. Por favor, gente, não vai me colocar, não vai me pôr de forma alguma uma senha dessas, né? Vou até aparecer aqui no cantinho para dar uma bronca em quem decidir fazer uma loucura dessa. Muito bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha super fraca, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirma a sua senha. Nome completo para o novo usuário. Esse usuário é o cara que vai, né, trabalhar na máquina. Lembrando que o root não é um usuário que a gente loga com ele normalmente, né? A gente sempre chama o root para fazer as coisas. Porém, eu vou colocar aqui um usuário, então eu vou colocar o meu usuário comum, que eu uso inclusive quando eu vou criar usuários administradores em clientes meus, é o sysadmin. Né? Confirma, e a senha eu vou deixar a mesma por uma questão da gente não perder, não esquecer, né? E aí, como a máquina está online, ele vai agora fazer as configurações de relógio, vai procurar um servidor de horas, né? Um NTP, vai começar a carregar os componentes e a gente vai entrar agora na parte de particionamento de disco.
Nós não vamos fazer, né, os meus alunos sabem aí que eu faço coisa manual, né, eu vou lá, faço instalação manual, tudo isso. Não é o foco da atividade, então a gente não vai trabalhar em cima disso. Eu vou usar aqui o método assistido, disco inteiro com LVM, né, o Logical Volume Management, e selecionar o meu disco. E na seleção aqui do estilo de particionamento, do esquema, eu vou pegar essa última opção que é separar o home, o var e o tmp, tá? Que é o que ele oferece no automático. Vou confirmar as informações, vou utilizar o total do meu disco e confirmar para que ele faça aí, então agora particionamento, formatação, e ele vai começar a instalação do meu sistema operacional. Lá vai! O processo de instalação é muito rápido, né? Porque nós estamos usando um disco de instalação básica, aquele NetInst, né? Vocês viram lá, a ISO tem 300 e poucos megas só de tamanho, por quê? Porque basicamente você tem ali dentro apenas o conteúdo básico mesmo do sistema. Então, por exemplo, se eu for fazer instalações extras, por exemplo, até o ambiente gráfico, eu vou fazer isso através de download mesmo, máquina online. Hoje, com as conexões de rede que nós temos, de internet que nós temos, estamos tranquilos com isso. Se você está num lugar que você tem uma conexão de rede ruim, você vai usar aquele DVD pronto, porque lá já tem, né, os arquivos necessários para vários programas, várias partes do sistema, tá? Então, ó, estamos fazendo a instalação. Ele já sacou que o disco que a gente está usando não tem nada além, né? Ele vai falar daqui a pouco que foi detectado o disco NetInst. E ele vai perguntar para a gente se a gente quer fazer uma instalação via repositório, tá? Olha lá. Ele identificou que é um NetInst, então ele sabe que não tem. Vai perguntar se a gente quer ler outro CD, se você tiver o CD2, o CD3, o CD4, não tem problema, falar que não. E aí a gente vai configurar o repositório online. Então seleciona o país, um desses repositórios, ele te dá pré-selecionado aquele que ele considera melhor, mas você tem os espelhos, tá? Eu vou nesse aqui que ele já pré-selecionou. Não tem um proxy HTTP, no futuro essa máquina pode até virar um. Ele agora vai fazer a leitura do espelho e obter os arquivos, vai atualizar a lista do repositório. Tudo isso agora ele está fazendo o quê? Está buscando tudo isso online, está buscando tudo isso onde? Naquele deb.debian.org que a gente selecionou. Então agora ele vai atualizar o repositório e vai me dar, no final desse processo todo, ele vai me dar uma seleção, né? O sistema pode fornecer algumas estatísticas, isso aqui é escolha sua, tá? Se quer ou não, eu vou falar que não, tá? Até porque a máquina é virtual, não tem problema. E aí ele te dá a lista aqui, ó, seleção de software, né? Isso aqui é um aplicativo chamado TaskCell, tá? Selecionador de software. E ele pergunta o que eu quero instalar. Então, ambiente de trabalho, de área de trabalho. Como que eu removo, né? Eu vou com a setinha aqui onde está o asterisco e aperto a barra de espaço apaga, ó, a opção. Servidor de impressão também não é necessário para mim. Eu vou deixar apenas os utilitários de sistema padrão e continuar. Ele vai apenas fazer aí a atualização via rede mesmo do que está sendo instalado e já vai me perguntar a respeito da instalação do Groovy, que é o gerenciador, né, o bootloader do Linux. E já vai perguntar em que disco que eu quero que o Groovy seja instalado, porque ele vai detectar que é a minha única instalação. Vai ver, não tem outro sistema operacional nesse HD, você gostaria de adicionar aí ao Groovy, né, essa informação ao registro mestre de inicialização do disco? E finalizando isso, ele reinicia a máquina e o sistema está pronto para o trabalho. Então, olha que beleza. A gente faz a instalação aí em 10 minutinhos. Você tem o Debian já instalado aí na sua máquina. Até menos de 10 minutos, porque isso aqui, né?
Se você está fazendo isso sozinho, sem ninguém por perto para conversar, você faz isso aqui rapidamente. Instalar o carregador Grub no registro mestre, sim. /dev/sda, que é a localização do meu disco, né, do único disco que essa máquina tem. Então, beleza. Finalizou. Tá fazendo os fechamentos e restart. Reiniciamos. Lá está. E pronto. Nosso sistema já está subindo. Prontinho. Estamos devidamente instalados. Como eu falei para vocês, o root não é um usuário para ser logado. Então, normalmente, o que a gente faz? Eu faço login com o meu usuário criado, o sysadmin, e toda vez que eu preciso executar alguma tarefa que precise das permissões do root, ou seja, precise do superusuário, eu vou usar aquele comando sudo, né? Que é super user do. O superusuário faz, e o comando, ele vai pedir a senha de root, e automaticamente ele vai executar aquela tarefa como root, e logo em seguida que ele terminar aquela tarefa, ele volta para o seu usuário comum, ou seja, o root não permanece ativo. Para a gente não precisar fazer isso toda hora, a gente aqui loga como root mesmo, tá? Não há um problema fazer isso numa máquina virtual. Então eu vou chamar o root, vou digitar a minha senha que não aparece, mas se você digitou a sua senha corretamente, o login foi feito. E agora nós vamos começar algumas tarefas. O que eu vou fazer? Eu não vou começar nenhuma configuração agora, até porque a tela está pequenininha para você enxergar. O que eu vou fazer? Eu vou apenas fazer uma mudança aqui e vou inserir o SSH, vou instalar o SSH, e nessa instalação do SSH eu vou colocar acessar via PUT. Porque aí, nesse caso, com o PUT, o que eu consigo fazer? Eu consigo aumentar o tamanho da minha letra. Aí você vai enxergar melhor, não vai ficar tão perdido como pode acontecer aqui, tá? Então, basicamente, eu não vou mudar nada ainda. Eu só vou dar só um apt install SSH. Ele vai instalar para mim o SSH. Eu vou fazer uma alteração no meu arquivo do SSH. Quando a gente entrar pelo PUT, eu entro lá e mostro tudo o que eu fiz. Uma tela maior um pouquinho, para você então sacar o que aconteceu, tá? Eu vou usar como editor o Nano. Só vou fazer algumas alteraçõezinhas aqui para ele rodar corretamente. E para eu conseguir fazer ele rodar com o root. Só isso. Vou salvar e sair. E reiniciei o serviço. E vou ver que IP que eu estou usando. Então estou usando o finalzinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou chamar o meu SSH. Já vou configurar, né? Já vou colocar aqui o IP que ele pegou, o IP da WAN minha, né? 31.23.139. Beleza. Vou fazer o login como root. Estou logado, ó, remotamente a minha máquina. E aqui eu consigo mexer nos settings da aparência e mexer exatamente no tamanho disso aqui. Olha que maravilha. Acho que agora ficou um pouquinho melhor para você enxergar, né? Facilitou um pouquinho aí, acredito que no tamanho que está agora aqui,
Eu coloquei em tela cheia aqui, então acredito que agora você consegue enxergar um pouquinho melhor aí, né? O que a gente vai executar aqui dentro. Maravilha, gente. Então, o esquema agora é o seguinte. Deixa eu mostrar o que eu fiz. Então, comando apt install ssh, fiz a instalação e chamei com o editor nano, dentro de /etc, /ssh, o arquivo chamado sshkd_config. Lá dentro, tá? Basicamente, o que eu fiz? Dentro de um script aqui no Linux, o que eu tenho? Quando eu tenho hashtag antes, significa que o texto é um comentário, ou seja, ele não é executado, não acontece nada. Eu tirei alguns comentários, então eu tirei da porta 22 para que ele faça a leitura pela porta 22. E aqui, ó, permite root login, eu mantive esse início, apaguei o without password e coloquei o yes. E aí vocês viram que eu fiz o login com ele, tá? Dei um Ctrl X, salvei e voltamos para o nosso sistema. Maravilha, gente. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que então fazer agora algumas configurações iniciais, né? Nesse caso, quais são essas configurações iniciais? Vou primeiro configurar o apt, né? Então vou configurar os repositórios para download das atualizações e das aplicações que nós vamos utilizar. Vou então chamar aí o arquivo, vou usar de novo o editor nano, /etc, /apt, /sources.list. Esse arquivo é o arquivo de configuração, né, das origens dos downloads. Então, olha o que nós temos aqui. Né? Nós temos aí baseado os caminhos, ó, para o repositório. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui, ó, apenas vou adicionar mais dois tipos de repositório, que é o contrib e o non-free. De novo aqui, ó, contrib non-free, contrib non-free. Você vai fazer isso em todos, tá? Se você precisar, eu vou instalar um programa que não faz parte do repositório padrão do Debian. Ele tem um repositório próprio, né? Você vai fazer exatamente o quê? Você vai fazer aqui, você vai adicionar o caminho, tá? Sempre assim. Então, ó, o que eu fiz aqui? Adicionei o contrib non-free, Ctrl X sim para salvar. E agora eu vou dar um apt update para ele reler o arquivo e adicionar, né, ó, os novos caminhos para o repositório. Nesse caso, como a gente pegou a versão, né, o DVD atualizado, foi feito o download, eu fiz o download disso ontem, né? Então não tem nada para atualizar aqui. Maravilha, está tudo resolvido. O que eu preciso fazer agora? Configurar as minhas interfaces de rede. A primeira interface de rede, ela foi configurada automaticamente na instalação, então ela se mantém. E a segunda interface de rede, que é aquela que vai para LAN, ela precisa ser adicionada, que é aquela ENS34. Então nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos adicionar as configurações para a rede local, tá? Isso me leva aonde? Um arquivo chamado, né, chama sempre pelo editor, /etc, /network, /interfaces. E aqui ele me trouxe, ó, as minhas interfaces ativas. Então o que eu tenho aqui? O loopback, eu tenho a primária, que é aquela que foi configurada automaticamente na instalação. Eu vou apenas adicionar aqui um alto ENS33, que é para
na hora de eu precisar reiniciar a interface. E eu vou botar um comentário aqui, então eu vou colocar até seguindo o padrão Local Network Interface. E aí segue um padrão Auto ENS, só que agora é 3.4. Allow Hot Plug ENS 34 e Interface ENS 34 e Net, e esse cara vai ser Static, configuração estática. Vamos colocar aqui o endereço. A minha rede local já é 172.31.23 alguma coisa. No meu caso aqui eu vou usar então vou usar o 10.10.10.1. Vou usar a rede 10.10.10/24 mesmo, não tem problema, né? O endereço netmask, a máscara padrão. E eu não preciso informar mais nada, não preciso falar quem é o gateway, nada, porque essa máquina é o gateway, tá? Então, cheguei nessa parte, posso dar um Ctrl X, salvar. E aí, vai acontecer uma coisa agora, porque eu estou utilizando exatamente um acesso SSH que vem através do quê? Eu estou fazendo um acesso remoto ao meu servidor. Quando eu for realizar agora essa parte, o que vai acontecer com o meu SSH? O meu SSH vai cair. Não tem problema, é só conectar de novo. Por quê? Porque eu vou dar agora um Service Networking Restart. Ou seja, eu vou reiniciar as interfaces de rede. O que significa? Ele vai fazer o comando if down, que é o interface down, vai fazer ela cair, né? Vai dar um shutdown na interface. E depois ele vai dar um if up, ou seja, ele vai subir a interface de novo. Quando eu der isso aqui, ó, pode ver aqui, ó. Opa! O put segurou. Vamos ver se funcionou? Eu tô acostumado a um tal de if config, não é? Eu também. Ó, não tem. Agora é IP ADD, IP address. Aí ele me deu, ó, ENS33 por DHCP, pegou um endereço da minha rede local, aqui do meu escritório, e o meu ENS34, ó lá, pegou o IP fixo que eu coloquei. Então, fechou, já estamos devidamente configurados com relação à nossa rede local. Muito bem, primeiras fases terminadas. Agora nós vamos configurar os serviços. Basicamente, o que eu preciso configurar agora no meu sistema são os nossos serviços. Nós vamos começar já pelo iptables. Nós vamos começar pelo firewall. Por quê? Porque a gente vai precisar configurar o NAT para que essa rede 10.10.10.0/24 consiga sair através da 172.31.23.0/24. Então tem que configurar o NAT, e o NAT vai ser feito através do iptables, tá? O iptables, gente, ele já é do sistema, ele é nativo do sistema, não preciso instalar nada. E todos os comandos do iptables rodam aqui direto no shell, ou seja, rodam direto aqui por ele. Só que imagina que você vai digitar todos esses comandos e automaticamente vai tudo começar a funcionar, só que você precisa de repente reiniciar essa máquina, você precisa parar o serviço, alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um shell script, a gente vai fazer um scriptzinho que vamos colocar todos os comandos para que o firewall ele possa inicializar e eu possa também parar o serviço ou eu possa reiniciar o serviço se for necessário. Então, nesse caso, o que a gente vai chamar aqui? Eu vou criar um arquivo, tá? Onde que a gente vai criar? A gente vai criar já onde fica a inicialização. Então, eu vou criar isso no init.d. Então, ó, eu já chamo direto com o editor.
fica dentro de barra etc, barra init.d, e eu vou chamar de firewall, opa, olha o nome, firewall.sh, firewall.shell, né? Desculpa, ele criou para mim um arquivinho em branco, maravilha, é isso que a gente precisa, e agora começa o processo de digitação, por isso que eu deixei o arquivo lá no file server, no site da i4us, exatamente para você também ter lá a cópia do que a gente vai digitar aqui, tá? Esse arquivo de firewall, ele é fruto de várias pesquisas e vários arquivos que foram sendo encontrados e a gente foi trazendo, né, eles, e agora ele aí gerou, né, esse arquivo final aí com todas essas opções. Então a gente vai começar a colocar toda essa galera aqui. Vamos iniciar pelo cabeçalho, né? Então vamos lá, gente. Trabalho, hashtag, ponto de exclamação, barra bin, barra bash. Isso indica para o sistema que esse cara roda direto no burn against shell, ou seja, no shell. E todos os comandos que não estão aqui comentados, eles funcionarão como se eu os estivesse digitando no prompt, diretamente, tá? E aí, vamos iniciar aqui com as informações iniciais. Begin init info. E aí, vamos lá. Provides. Nome do arquivo. Required start. Os modos que ele vai dar um start, onde ele vai rodar. E ele roda no file system local. Ele também roda no remoto, file system remoto, e ele roda na rede, network, e ele gera log. Required stop. Lembrando que aqui tem 2 pontos e aqui também. Repetem-se as coisas. Beleza. O trabalho nosso seria digitar isso tudo, tá? No meu caso, eu vou fazer agora, né? Só digitei um pouquinho para vocês verem aí qual é o processo. No meu caso agora eu vou fazer a magia do put, né? Que é a parte mais legal que a gente pode ter usando o put. Por isso que eu vim para ele também, né? Você fica diretamente lá no sistema, no prompt, você não vai ter essa possibilidade de fazer agora o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Olha que coisa divertida. Eu vou pegar o meu arquivo, então eu vou pegar o txt do lab, que é esse iptables aqui, abrir o txt, vou pegar da onde eu parei e vou pegar todo o arquivo. Vou dar um Ctrl C, vou voltar para o meu put e vou apertar, não tem Ctrl V, vou apertar o botão direito do mouse. Eita! Espera aí. Eita! Eita! Velhinho! E você acabou de fazer o curso de digitação hiper rápida. Naquela que você digita todo o comando de uma vez só.
Olha que beleza. Todo do jeitinho que nós iríamos digitar na mão, né? Tá aí, gente, ó. Todos os comandos, tudo que você precisa colocar. Pode, às vezes, ter saído alguma coisa errada ali na linha. Não saiu. Na verdade, você pode, se você quiser aqui, ó, você pode ajustar. Se você é tipo eu, que tem tipo um toque, e se esse negócio não tiver com um alinhamento bonito, você vai ficar louco. A única coisa que eu vou ter que alterar aqui é o meu aqui, ó, iflan, que é ENS34, e o ifone, que mudou para ENS33. Esse script ele já funcionou em várias versões do Debian, né? Então estava como ETH. Mudei aqui, e isso que é o legal da gente utilizar variável, ao invés de usar o nome da interface no texto do script, eu crio aqui em cima. Por quê? Se eu precisar mudar, que nem eu precisei mudar agora o nome da interface, eu simplesmente alterei num lugar, e não ficar caçando aqui embaixo, né? Ficar numa caçada até achar os arquivos, né? O que nós temos nesse script, para você entender um pouquinho, né? Então, fiz aqui o processo de digitação mega ultra rápida plus, né? E estou fazendo aquele ajuste causado por mim, porque a gente tem problema, né? E a gente gosta que as coisas fiquem alinhadas. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que esse cara faz, então. Eu abri aqui, então, o up, textos, starting firewall, né? O echo, né? Vai aparecer lá em texto para a pessoa. Habilitei o processo de encaminhamento de IP no IPv4 e no IPv6. Criei o processo do NAT. Então aqui você tem aqui o post routing ifone, né? E todo o processo está gerando log. Então você tem aqui a criação de log com prefixo, tá vendo? Então quando você vai no log do sistema operacional, você tem lá com esse início, iptables NAT, você sabe qual que é o assunto tratado. Eu criei também aqui o quê? Um processo de priorização de tráfego, né? Então é como se fosse um QoS, né? Onde nós estamos dando prioridade para a saída do DNS, portas de destino 53, né? E estamos minimizando aqui para navegação web, porta 80 e 443, tá? Então, destination port, né? Sempre que você tem o D port, é porta de destino. Sempre que você tem um S port, você tem uma porta de origem, source destination, tá? Prestem atenção nessa coisa, isso aqui é importante para você. Então, nesse caso, nós estamos fazendo uma regra para ele priorizar o tráfego para a porta 53, 8443. E aí, tanto no IPv4 quanto no IPv6, e porta de destino e porta de origem. Você está vendo que tem o S port também. Bloqueia pacotes remotos alegando ser de origem de loopback. Você receber via link externo um pacote, né, de origem como se tivesse vindo da loopback da sua própria máquina. Ou seja, um pacote mal formado, um pacote falso. Então você está dando já um drop nele. Depois a gente está criando uma cadeia, né, uma chain, para prevenir os ataques de força bruta no SSH. Uma coisa que eu posso fazer é liberar o SSH, inclusive na porta externa. Então, se eu chamar por SSH, que nem eu fiz agora, eu chamei por SSH essa máquina através da onde? Meu notebook está conectado na rede daqui. E a máquina virtual também. Então, eu chamei como se eu tivesse vindo pela WAN, como se eu tivesse vindo pela internet. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui? Eu estou definindo qual seria o comportamento de uma tentativa de ataque de força bruta, ou seja, uma máquina, né, rodando senhas diferentes até achar a senha real, mandando arquivos para ele. Então aqui você já tem o IPv4 e IPv6. Depois eu tenho também
aqui ó, uma outra cadeia para prevenir um ataque por ping, né? Ou por algum outro comando que usa o protocolo ICMP. Nesse caso é o mesmo procedimento, a gente identifica na verdade o comportamento, né? E mostra para ele como seria esse comportamento. Então nesse caso aqui é o cara tentando fazer um ping da morte no seu servidor, tá? Aí ele tem aqui o acesso ao SSH permitido, porém ele vai olhar se o comportamento não é igual, né, o do ataque de força bruta. Mesma coisa com o tipo de ICMP. Aqui nós temos o quê? Permissão de entrada só dos pacotes ICMP recomendados pela RFC 792 e pela RFC 4890 para IPv6, ou seja, de solicitações ICMP, quais delas são as permitidas, né? Quais dessas são as que vão ser permitidas aí passada a máquina, né? O resto ele vai negar. Mesma coisa então, ó, permissão de protocolo ICMP, porém ele vai permitir sob análise daquela cadeia que foi criada mostrando o comportamento, tá? E depois prevenção da rede de ataques DOS, ou seja, tentativas, né, de inundação da entrada da máquina, e uma entrada aqui para descartar pacotes mal formados, ou seja, pacotes que sofreram aí algum tipo de alteração. Isso tudo é o que esse firewall vai fazer por nós na nossa LAN. Dá para pôr muito mais coisa aqui, dá para colocar outras cadeias para proteger a máquina, para proteger a rede, dá para colocar redirecionamento de porta para acessar recursos internos e assim por diante. Óbvio que redirecionamento de porta é uma coisa que a gente não recomenda para ninguém, né? Historicamente, todo mundo que tinha um redirecionamento de porta para um servidor pegou ransomware. Tá? Por quê? Porque o redirecionamento é simplesmente pegar a sua máquina que está na LAN e deixar uma porta dela aberta na WAN. E aí, a galera vai tentar e acabam conseguindo. Depois eu tenho o conjunto aqui de down, que é apenas para fechar, né, para cancelar tudo que está lá em cima. E aí a gente cria aqui uma verificação. Então, quando a pessoa digitar o nome do arquivo seguido da palavra start, ele roda aquele conjunto chamado up. Se o cara botar o stop, ele roda esse conjuntinho chamado down. Se o cara escrever o restart, ele dá um down, depois um up. E se o cara escrever qualquer coisa diferente desses três, ele recebe a mensagenzinha aqui, ó. Sua sintaxe está incorreta, né? E quais são as sintaxes que ele aguenta. Fiz isso tudo. Ctrl X, salva. Fechou. O que eu preciso fazer agora? Esse arquivo ele precisa se tornar executável. Então eu preciso que esse arquivo possa rodar. Para isso eu vou usar o meu chmod. Quem pode fazer tudo com ele? O dono, root, pode editar, pode ler, né? E os demais? O grupo do root também pode fazer qualquer coisa, quem for membro do grupo root. E os outros usuários que estiverem logados nessa máquina vão poder apenas executar. Por isso que eu estou usando o 771 de permissão. Ficou com dúvida disso? Opa, a gente tem um curso sobre isso. E aí você pode entrar lá no nosso site para verificar. Nós vamos lançar vários cursos aí com turmas online mesmo, tá? E aí vai ser, obviamente, fechado só com quem se matricular com a gente. /etc, /init.d, /firewall.sh. Beleza? Passei esse arquivo, tornei esse arquivo agora executável. E agora, para eu não ter que digitar esse /etc, /init.d, /firewall.sh, eu vou criar um atalho, um link, onde o /etc, /init.d, /firewall.sh
eu vou botar um atalho para o /bin, /firewall apenas, com o nome firewall. O que é? Tudo que fica no /bin, se eu digitar o nome direto, ele já executa. Então a gente tem um link aqui, se eu escrever agora, ó, firewall start. Tcharam! Rodou. Ó. Se você digitou tudo, agora vem a parte legal do Linux. Se você digitou alguma linha errada, se você digitou alguma coisa lá que não está correta, iria aparecer aqui, né, uma lista de erros para você. Se você conseguiu chegar aqui onde está escrito Firewall Status Up, quer dizer que ele pegou lá aquela entrada up e ele executou o comando linha por linha bonitinho, e cada um estava devidamente correto. Se falhasse aqui, como ele faz uma leitura sequencial, já não daria certo, ele falharia no caminho, tá? Então, maravilha, ó, nosso firewall está ativo, nossa máquina já está fazendo, inclusive, já o NAT, ou seja, se eu tivesse uma máquina na rede local, ela já conseguiria ter saída para a internet através do meu firewall, tá? Agora vamos para o nosso próximo item, que é antes do DHCP, a gente vai fazer o DNS. Por que a gente vai subir o DNS antes? Porque depois no DHCP a gente já vai fazer as configurações devidas, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar o serviço do DNS, apt install. Nesse caso, a gente usa o bind 9, e eu vou chamar também o bind 9-doc, que são a documentação, e o DNS utils, que são os utilitários DNS, tá? Então, vamos para a instalação. Vai fazer um downloadzinho. Ó, que beleza. Instalou. Nossa, mas esse negócio é rápido demais. Mais para frente, a gente pode subir também um domínio. Um domínio mesmo, usando o Linux como o domínio, né? Vai sustentar aí as zonas de pesquisa direta e inversa. Como a função desse cara não é essa, a gente vai apenas fazer a configuração em um único arquivo, que a gente vai indicar pro bind quando chegar uma solicitação de DNS nessa máquina para quem ele encaminha, tá? Então vamos editar um script interno, que é o arquivo chamado named.conf.options /etc /bind named.conf.options, e você já recebeu aí um arquivo pré, né? O que eu vou fazer? Comentário nesse script não é o hashtag, é a barra, 2 vezes a barra. Eu vou mexer aqui embaixo, ó, onde está escrito forwarders. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou remover essas barras, tá? Para quê? Para liberar e tornar aqui legível. E aonde está aqui esse IP zerado, é onde eu vou adicionar os meus forwarders, tá? Então eu vou adicionar aqui o meu forwarder preferido, que é o Cisco Umbrella. Lembre-se que eu tenho que ter esse ponto e vírgula no final, tá? Eu vou usar esses dois aqui só, que é o Cisco Umbrella, tá? E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar, agora sim nós vamos fazer uma adição, tá? E eu vou adicionar aqui o termo Security Options, que é, na verdade, o quê? A gente vai fazer uma configuraçãozinha de segurança nesse cara para garantir que eu tenha só esse DNS seja acessado apenas pela minha rede LAN. Se qualquer outro colocar o endereço desse cara aqui como DNS, ele não vai responder, tá? A ideia é realmente fechar para que ele só responda dentro desse específico. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira questão, né?
Eu vou usar o listen on port 53 e ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir a si próprio, e aí o IP do loopback, e eu vou botar aqui o endereço da porta. A gente criou lá 10, 10, 10, 1, não é isso? Barra 24. Então a gente vai mandar ele responder apenas para si próprio e para a porta da LAN dele. Depois a gente vai colocar aqui, ó, allow carry, que é, nesse caso, permitir consultas. E aí eu vou falar também, proveniente de quem? De novo, eu posso fazer. E a quem pode? Qualquer IP que pertença à minha rede. Mais ninguém. Preste atenção no posicionamento dos pontos e vírgula, tá? Porque normalmente é isso que dá erro. Vou botar mais um, que é a pesquisa recursiva, e repete a informação de cima, tá, gente? Que eu quero que somente eu e a minha rede local possa ter esse acesso. E por último, o allow transfer, que nesse caso, transfer, nós não temos para onde vai, não há transferência de zona, porque nós não temos isso aqui. Então, na verdade, a única coisa que eu vou colocar aqui é um none, né, de nenhum, e fechar. Então, essas são as minhas security options, tá? Que vão garantir que o meu DNS só responda na porta LAN, não na porta WAN. Então, a porta WAN lá não vai funcionar. Ele só permita receber solicitações de pesquisa pelo IP da rede, tá? Então, quem não estiver na rede 10.10.10.0/24 não vai conseguir acessar esse DNS. Ele pode até enviar uma pesquisa, mas não vai rodar, não vai funcionar corretamente. Beleza? Muito bem, gente. Fizemos isso, podemos dar um Ctrl X, salvar. E eu vou fazer uma verificação de erro com o comando named-checkconf. Eu faço isso antes de reiniciar o serviço. Por quê? Se tiver algum erro na minha configuração, ele vai apontar agora. Você pode ver que eu digitei named-checkconf, ele simplesmente voltou para o prompt. Isso significa o quê? Significa que as configurações que foram colocadas lá dentro estão todas corretas. E aí agora eu posso dar um service bind 9 restart e o serviço está devidamente ativo na minha máquina. Pronto. O serviço do bind já está rodando, já estamos com o nosso DNS ativo. E agora, por fim, nosso último serviço da noite é o DHCP. Vou dar um clear aqui na tela para subir. E vou dar para mim aqui um apt install ISC DHCP server. Ele vai instalar algumas coisas além. Deixa fazer o trabalho dele. Prontinho. Ele falhou, obviamente, porque ele tentou iniciar o DHCP e não tem configuração nenhuma ainda. A gente vai alterar aí 2 arquivos, tá? O primeiro arquivo, nós vamos indicar para o servidor DHCP qual é a interface da qual ele tem que receber os broadcasts, né, de solicitação para o servidor.
exatamente para evitar que venham solicitações da parte one. Então nós vamos, na verdade, fazer essa indicação. O nano barra etc barra default barra o nome do aplicativo, ISC DHCP Server, e ele traz para a gente aqui, ó, tá? Tudo comentado. E aqui embaixo você tem aqui, ó, interfaces V4. Eu vou pôr ENS34 e fechar entre aspas, tá? A gente não vai fazer nada em IPv6 ainda, até porque o IPv6 a gente vai tratar na semana que vem, como ficamos combinados, né? Este laboratório foi o mais votado naquela pesquisa que eu fiz, e na semana que vem, como o outro ficou muito próximo, né, a gente vai também instalar ele. Então a gente vai conversar sobre IPv6 na semana que vem, e aí a gente vai depois poder fazer os laboratórios envolvendo IPv6, tanto aqui nos sistemas operacionais de rede, quanto nos nossos roteadores e assim por diante, né? Fez isso aqui, salvou, saiu. Agora a gente vai fazer o seguinte: existe o arquivo pronto do DHCP, que chama-se dhcpd.conf. Uma coisa que eu falo para todo mundo fazer: o arquivo que vem com a instalação, quando você instala o serviço na máquina, ele traz um modelo de configuração. Lá dentro tem os modelinhos de todas as configurações possíveis que um DHCP pode ter. Então é legal você guardar o arquivo original, tá? Por quê? Simplesmente para você ter como referência. Então a gente não vai, nesse momento, mexer no dhcpd.conf, muito pelo contrário. A gente vai trocar o nome dele, a gente vai renomeá-lo para um outro nome, para ele ficar lá intacto, bonitinho, e logo em seguida a gente vai criar de novo o arquivo vazio, e aí nós vamos preencher nesse arquivo somente as informações que vão ser necessárias para o nosso ambiente, tá? Para a gente fazer um renomear, não existe um rename aqui. A gente vai usar, na verdade, o comando mover, que é o move, tá? Barra etc barra dhcp barra dhcpd.conf. Então o mover seria para eu fazer um recortar e colar, mas na verdade o que eu vou fazer? Eu vou manter no mesmo lugar e eu vou mudar o nome, dhcpd.original, por exemplo. Vai ser o nome que eu vou salvar. Pronto. Não existe mais o dhcpd.conf. Ele mudou para dhcpd.original. E agora eu vou usar o editor nano, /etc, /dhcp, /dhcpd.conf, arquivo em branco. Maravilha. Agora nós vamos configurar o quê? Nós vamos configurar os dados, né, desse nosso arquivo. Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui, ddns, update, style, espaço none. Se você procurar isso lá no dhcpd que a gente salvou agora como original, você vai encontrar todas essas linhas. Então, na verdade, o trabalho nosso é de pegar o material, a documentação, e filtrar o que a gente vai precisar usar, né? A gente vai falar aqui, ó, o tempo padrão, default lease time. Vamos botar como 600. Opa, acabei de perceber que aqui em cima eu não botei ponto e vírgula. Igual programação, você botou ponto e vírgula ou não botou ponto e vírgula, rodou, né? Ou melhor, não rodou. O tempo máximo (7.200). Ele é
a autoridade DHCP da rede, ou seja, autoritativa, tá? E eu vou inserir aqui onde ele vai, qual é o padrão de log que ele vai fazer, tá? Pronto, isso aqui é só o início. Agora a gente vai criar a nossa subnet. Nossa subnet é o 10.10.10.0 com a netmask 255.255.255.0 e eu abro a chave e dentro da chave nas linhas de baixo eu vou falar o meu range. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar reservados os 10 primeiros IPs para uso com máquinas que vão ficar com IP fixo, por exemplo. Então ele começa a distribuir do 10, 10, 10, 11 até o 10, 10, 10, vou colocar como 100, tá? Aí você coloca também o range que você achar necessário. Agora vem as options, que são, né, nesse caso, o routers, que é o IP do seu gateway, no caso é essa própria máquina, né, 10, 10, 10, 1. O option, domain, -name, -servers, que vai ser ele também, porque a gente botou como, né, option domain -search, que é o nome do domínio. Então vamos usar o mesmo domínio que a gente usou lá na criação, que foi o iforus.lab. Se eu fosse subir um controlador de domínio e tudo, a gente usaria esse, né? E o option broadcast address. Tudo isso é option por quê? O que eu preciso, o que o DHCP vai informar não é só o IP, ele vai informar as configurações da rede. Então eu preciso de um IP, eu preciso de um gateway e eu preciso de um DNS, basicamente isso. E alguns sistemas operacionais podem solicitar que venha a informação do broadcast. Qual é o broadcast? Hoje, 90% dos sistemas, ele já sabe automaticamente, no momento em que eu falo qual é a rede e a máscara, calculou, saiu a informação necessária. Mas às vezes, né, o sistema mais antigo pode exigir essa informação. Fechei a chave, salvei. E aí, vamos ver se está tudo certo. Service ISC -dhcp.server restart. Ó, apareceu erro, oba! Essa é a parte divertida do nosso trabalho. Apareceu algum erro. Então ele está falando aqui, ó, ele não conseguiu subir o serviço e mandou um erro. E ele já está me dando o que eu tenho que fazer. Eu vou rodar esse comando, ó. systemctl status, o nome do serviço ISC DHCP server.service. E ele vai me dar aqui o que aconteceu. Startando o DHCP V6 server. Ele está rodando o DHCP V6, tá vendo? Ele queria que eu fizesse isso no V6. Eu dou um Ctrl C aqui e eu vou aonde para resolver isso? Eu vou naquele default que tem aqui, ó, interfaces V6, tá vendo? E eu vou dar um hashtag nesse cara e salvar. E vou verificar agora se ele vai funcionar. Deu de novo para mim. Deixa eu ver agora onde está o erro. Opa, olha lá. DHCPD already run. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu dei um...
Vamos ver agora de novo. Launching IPv6 Server Only. Beleza, é o que eu queria. Iniciando, e ele está falando aqui que já tem um DHCPD Service rodando. Tá vendo? Então eu preciso, na verdade, parar esse cara. Parei. E agora eu vou rodar de novo. E ele está me dando aqui ainda uma falha, tá vendo? Vamos ver aqui. Starting SC DHCP v4 Server DHCPD DHCPD Service Already Run. Ele está me falando que ele já está rodando na interface. Olha lá, rodando no ENS34. Vamos ver se está tudo certo aqui. ENS34, 10.10.10.1/24. E ele está falando que o serviço já está rodando, como se eu estivesse tentando botar esse serviço para rodar por cima. Né? Vamos verificar se faltou alguma coisa aqui, se a gente esqueceu alguma coisa aqui. E acredite se quiser, muitas vezes a causa do problema está aqui na nossa cara. Tá? E a gente esquece algum detalhe, às vezes muito pequenininho, tá? Então a gente precisa aí olhar com cuidado para ver se a gente não colocou alguma coisa que não deveria, né? Ou um ponto e vírgula a menos, um ponto e vírgula a mais, e assim por diante dentro desse arquivo, tá? Aparentemente está tudo certo. A gente vai de novo mandar ele dar um stop. E agora eu vou dar uma olhada no serviço. Aparentemente está tudo ok. E vamos ver se ele vai agora. De novo, amigo. DHCP Service Already Run. Mas ele está me dando que ele está loaded, mas o serviço está como parado, olha lá, failed. Isso não pode acontecer, né? Ele está lendo o arquivo do /etc. E aí as informações que eu tenho aqui ó, o processo, qual que é o Process ID, da onde ele está, como é que ele começou, etc initd scdhcp server start, uma tarefa, quanto ele está consumindo de memória, e ele está mostrando ali que ele carregou o arquivo, nesse caso executável, né, que é o sbin dhcpd, e ele está carregando as informações do dhcpd.conf que a gente fez para a interface ENS34. E aí ele começou, startando, iniciando, né, launching somente o IPv4, e aí veio a falha logo aqui no final, que ele está dando aqui para a gente como se eu tivesse uma duplicidade, tá? Uma duplicidade do arquivo do DHCPD. O que é estranho, né? Beleza. Às vezes algumas coisas a gente resolve com isso aqui, ó. Eu dei um init 6. E aí eu estou olhando aqui o meu sistema, ó. Tá subindo. Aqui na inicialização vou poder ver, ó, não deu falha. Vou dar aqui no meu put um restart session. Vou botar aquela senha mega difícil que a gente selecionou, né? E aparentemente
o problema foi resolvido. Como muita coisa na informática, né, gente? A gente resolve fazendo o quê? Reiniciando. O que estava acontecendo ali? Provavelmente, quando a gente começou a configurar, vocês lembram na instalação que deu erro. Na verdade, não era o erro. Ele inicializou o sistema do DHCP, só que o script não estava com nada. Então, falhou. Nós fizemos o quê? Nós renomeamos o script que ele subiu, fizemos o nosso script e solicitei o restart do serviço. Ao solicitar o restart do serviço, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter parado o serviço DHCP-IDE, aquele process ID teria sido fechado. Logo em seguida, ele carregaria novamente o DHCP-IDE, só que com um novo script nosso. É isso. Por algum motivo, ele não subiu. Ele não fez o down do serviço. Ele fez um up em cima. Então é como se eu tivesse digitado o não restart, mas sim o start. E aí ele dava o erro. Qual era o erro? Você não pode iniciar em cima de um serviço que já está ativo, por isso que estava falhando. Quando eu reiniciei o servidor todo, não tinha outro motivo, não tinha como ele não me dá, ele não fechar. Então ele foi obrigado para reiniciar, descer o serviço, desceu todos os serviços, inclusive o firewall, que eu vou ativar agora, ó. Subiu? Subiu. Pronto. Tá, agora eu tenho DNS funcionando, firewall funcionando e um DHCP funcionando corretamente dentro desse cara. Pronto. Tá tudo resolvido. O que eu preciso fazer? Qual seria a minha próxima fase? Que a gente não vai fazer aqui, até por causa do tempo, para a gente não sobrecarregar aí o tempo que a gente fica online aqui. Mas o nosso próximo passo agora seria exatamente a gente subir uma máquina cliente qualquer. Para quê? Para fazer um teste dele, pegar um DHCP corretamente, então ele vai pegar um IP automaticamente com todas as configurações certinhas de gateway e DNS, e você, deste computadorzinho virtual aí que você vai acessar essas informações, você tentar navegar na internet. Então você vai lá e digita um google.com e ele tem que conseguir navegar. Ele tem que aparecer no Google, né, gente? Bom, voltei. Saí da mini tela, subi para mega tela. Gente, é isso. Esse é o nosso básico. Tem muito conceito por detrás disso aqui que a gente está fazendo, né? Quantidade de coisas que a gente subiu aqui. Nós subimos 3 serviços essenciais para uma rede, né? Um firewall para proteção, nós subimos um proxy DNS para fazer um cache local e nós subimos um DHCP. Isso tudo tem muito conceito por detrás. Tá interessado? Entre em contato com a gente, nós temos aí vários treinamentos, inclusive na parte de Linux, onde a gente sobe outros também serviços, e aí obviamente que o curso a gente tem toda uma parte de explicação para isso. Fica de olho nas nossas redes sociais, fica de olho no que a gente está postando. Vão aparecer aí entre essa semana e a próxima 2 novidades. Nós vamos lançar aí 2 treinamentos, mas aí são treinamentos mesmo, fechados, com turma fechada, não é live ao vivo aberta, tá? São 2 treinamentos bem interessantes aí. Vou dar um spoiler para você. Num deles é a formação CCNA, tá? Versão 7, pelo Cisco Networking Academy. Nós vamos lançar aí uma versão online. Então, na verdade, a gente vai habilitar aí para o pessoal que se matricular, né? Eu vou passar, as informações vão vir. Vamos passar informação de preço, vamos passar informação dos dados de acesso, como é que vai funcionar. Eu vou soltar alguns vídeos no Instagram, tá, sobre isso, explicando um pouquinho como é que vai ser esse processo. E tem um outro, além desse, um projeto muito especial que eu estou criando
na minha opinião, muito importante para a carreira de quem trabalha na área de redes e infra, né? TI no geral, mas redes e infra especialmente. Então nós vamos lançar aí um projeto muito especial, com número de pessoas específico, não é aberto em geral, porque aí vai ser uma coisa muito legal, muito importante para a sua carreira. Fica de olho que nós vamos apresentar aí esse projeto, vai sair aí uma publicidade a respeito. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que eu apresento, né? Depois eu explico melhor o que vai ser esse projeto aí que a gente vai lançar. Beleza, gente? Logo, logo, vocês estão vendo aqui a minha linda bagunça, tá uma bagunça mesmo. Final de semana a gente vai arrumar, chegaram novos equipamentos. Eu vou dar uma geral aqui nesse rack, ele vai ficar mais arrumadinho, mais bonitinho. E a gente está fazendo alguns testes já com esse rack aqui, com algumas pessoas, de acesso. Então, para você conseguir fazer laboratórios com equipamentos reais. Esse equipamento já está acessível via internet, a gente está testando aí com um grupo de pessoas. E logo, logo eu vou explicar como é que vai funcionar essa questão de lab remoto também através da Intelligence for Us. Para você aí poder também, se você quiser estudar, fazer um laboratório, né? A gente vai aí lançar alguns pacotinhos aí para você conseguir acessar o equipamento e, além de acessar o equipamento, você tem a minha ajuda. Então, além de eu liberar o equipamento para você acessar, você vai me mandar aí os seus arquivos de configuração para que eu possa vê-los, corrigir, te passar um feedback, te dar ideias a respeito do que você está fazendo, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito feliz aí com quem esteve aí. Um alô, um abraço, um beijo para todos vocês que estiveram aí comigo. Para quem perdeu, tô vendo que chegou gente no fim, não tem problema, porque a live fica gravada lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá para que você receba aí as atualizações de tudo que a gente vai postar por lá. Tá bom, gente? Um grande abraço, se cuidem e até terça-feira na nossa próxima live.